Há um silêncio dentro de você que às vezes parece insuportável. É o silêncio de quem já tentou mudar tantas vezes, de quem já rezou, já visualizou, já pediu com fé e ainda assim se vê preso nos mesmos caminhos, nos mesmos padrões de dor, nos mesmos relacionamentos que se repetem como se fossem cópias. Esse silêncio dói porque dá a impressão de que o universo não responde mais, de que não importa o quanto você faça, a vida insiste em permanecer igual. Talvez você já tenha sentido isso. Um peso invisível, como se o mundo inteiro estivesse preso em um reflexo que não se move. E é justamente aqui que começa o mistério. Bruce Lipton, através da epigenética, nos lembra que o mundo externo não é um inimigo misterioso que brinca com você, mas um reflexo preciso das crenças que habitam seu subconsciente. Não são apenas suas escolhas conscientes que moldam sua realidade, mas principalmente aquilo que vibra em silêncio, aquilo que você nem sempre consegue perceber, mas que conduz cada gesto, cada decisão e cada experiência. É como se a vida fosse um espelho cósmico e nele você não visse apenas o rosto que mostra ao mundo, mas a imagem exata daquilo que acredita, ainda que não queira admitir. Neville Goddard nos convida a mergulhar ainda mais profundo nesse mistério. Ele diz que não é o desejo consciente que cria, mas a identidade silenciosa que você carrega. Você pode pedir por amor, mas se no fundo se sente indigno, o espelho mostrará a solidão. Você pode clamar por prosperidade, mas se a sensação dominante é a de escassez, o reflexo devolverá contas atrasadas e portas fechadas. O espelho não distorce, não julga, não pune. Ele apenas devolve. É por isso que tantas vezes a espiritualidade parece falhar, porque a maioria olha para fora, espera que a mudança venha do reflexo, quando o verdadeiro segredo está em decifrar o que o reflexo está mostrando sobre sua programação interna. Não basta pedir ao universo, não basta esperar que um milagre aconteça fora. É preciso olhar para o espelho cósmico com coragem e perguntar: o que a minha vida está revelando sobre o que vibra dentro de mim? Essa é a pergunta guia que vai nos acompanhar nessa jornada. Se tudo fora de você fosse um reflexo fiel do que está dentro, o que sua vida estaria mostrando agora? Talvez, neste instante, você perceba padrões que doem. Talvez perceba o quanto tem se repetido. Mas lembre-se, você não está quebrado, você está em transformação. O espelho não é seu inimigo, é um portal de revelação. E cada revelação é um convite à mudança verdadeira, aquela que começa na essência e só depois se torna visível no reflexo. Esse é o enigma do espelho invisível. Ele parece frio e distante, mas na verdade é o mais íntimo dos mestres. Ele não mente, não engana, não mascara. Ele mostra sem falhas o que vibra dentro de você. A questão não é se ele responde, mas se você está disposto a ver o que ele está mostrando. Porque nesse reflexo está escondido o segredo que pode libertar sua vida. Quantas vezes você já tentou mudar a própria vida, como quem tenta corrigir a imagem no espelho? É como se estivesse diante dele, incomodado com aquilo que vê, e começasse a brigar com o reflexo, puxando o cabelo que não obedece, tentando ajeitar a roupa que no vidro parece desalinhada. Mas nada se move, porque o espelho não responde ao reflexo. Ele responde à fonte. A maioria de nós vive assim, em um embate constante com o que aparece no mundo externo, sem perceber que nada ali pode ser alterado se o interior permanecer igual. Bruce Lipton explica que mais de 90% dos nossos pensamentos e comportamentos são dirigidos pelo subconsciente, e não pela mente consciente que acreditamos controlar. Essa parte oculta da mente, formada por crenças antigas, experiências passadas e programações herdadas, comanda nossos passos, mesmo quando não temos consciência disso. É por isso que tantas tentativas conscientes de mudança falham, porque são apenas intenções superficiais tentando sobrepor-se a raízes profundas. A metáfora é clara. Imagine alguém diante de um espelho,
gritando para que o reflexo sorria primeiro. A pessoa insiste, exige, cobra, mas o reflexo permanece imóvel, sério, até que ela mesma decida sorrir. Só então o espelho se abre e reflete de volta o gesto. Assim também é a vida. Ela não se move ao som de nosso desespero, mas ao compasso daquilo que conseguimos transformar dentro de nós. Quando compreendemos isso, surge uma sensação diferente. Não a pressa de forçar o reflexo a se transformar, mas a serenidade de perceber que a vida responde com precisão matemática à frequência que sustentamos. Não há engano, não há castigo, não há injustiça, há apenas um reflexo fiel. E a partir dessa percepção, a luta contra o espelho pode cessar, dando lugar a um encontro com a verdadeira fonte da mudança, o próprio coração, o próprio subconsciente, a essência que molda silenciosamente cada detalhe do mundo que vemos. Existe uma diferença sutil, mas poderosa, entre o que você deseja e o que você realmente sente. Muitas vezes, a boca diz uma coisa, mas o corpo revela outra. A mente consciente afirma, eu quero prosperidade, mas o coração lateja insegurança. Os lábios murmuram, eu quero amor, mas a respiração carrega medo de abandono. Essa contradição cria uma dissonância vibracional que impede que o reflexo do espelho cósmico se alinhe ao que você verdadeiramente deseja. A ciência explica que o corpo não mente. Enquanto a mente consciente tenta sustentar uma ideia, o organismo revela em sua química a verdade que vibra nas camadas mais profundas. Quando você repete afirmações de abundância, mas seu estômago se contrai de ansiedade, o corpo libera cortisol, o hormônio do medo e da escassez. Quando você visualiza relacionamentos de harmonia, mas guarda mágoas silenciosas, seu coração dispara, produzindo sinais incoerentes que se espalham como ondas para o campo ao redor. O corpo sempre denuncia a incoerência entre desejo e crença. Esse desencontro interno é como tocar duas notas desafinadas ao mesmo tempo. Você pode ouvir a melodia que deseja, mas o som real que ecoa no inverso é de desarmonia. É por isso que, mesmo com toda a intenção consciente, a vida continua refletindo circunstâncias que parecem opostas ao que você pede. Não é porque você não merece, não é porque não sabe manifestar, é porque sua vibração não sustenta o que deseja e o espelho cósmico devolve fielmente essa incoerência. A pergunta que surge é simples, mas profunda. O que dentro de mim está negando aquilo que eu digo querer? Talvez seja uma frase silenciosa que se repete como fundo de ruído. Não é para mim, sempre acaba igual, nunca tenho o suficiente. Essas frases escondidas são como rachaduras invisíveis na superfície de um vidro, pequenas, mas suficientes para distorcer o reflexo. Quando você começa a perceber essas contradições internas, surge um espaço de clareza. Não mais a ilusão de que basta querer, mas a compreensão de que é preciso alinhar o querer com o sentir. É nessa coerência entre intenção e emoção que o campo de possibilidades se abre. E quando o corpo, a mente e o coração começam a vibrar a mesma frequência, o espelho finalmente devolve uma imagem íntegra, clara e luminosa. Há um equívoco silencioso que muitos carregam. A ideia de que a vida pune, recompensa, testa ou premia. Essa crença cria um peso desnecessário, como se o universo fosse um juiz severo, sempre avaliando nossos passos. Mas a realidade não opera nesse lugar. O espelho cósmico não emite sentenças, ele apenas reflete, com absoluta neutralidade, aquilo que você vibra. Ele não julga se a imagem que devolve é bela ou dolorosa, ele simplesmente mostra, sem acrescentar nada além daquilo que já existe dentro de você.
Bruce Lipton, ao estudar a epigenética, demonstrou que não é o ambiente externo em si que define o destino das nossas células, mas a forma como as percebemos. O corpo não responde aos fatos objetivos, mas à interpretação que damos a eles. Isso significa que duas pessoas expostas à mesma circunstância podem reagir de maneiras completamente diferentes, porque não é a situação que dita a resposta, mas a percepção que cada uma carrega. O mesmo vale para a vida como um todo. Ela não nos entrega recompensas ou castigos arbitrários, mas reproduz fielmente a vibração predominante que escolhemos sustentar. A metáfora do espelho ajuda a compreender essa simplicidade. Ele não deforma sua imagem por maldade, nem suaviza suas marcas por compaixão. Ele não aumenta suas falhas para puni-lo, nem inventa virtudes para agradar. O espelho apenas devolve. Se você se aproxima dele com raiva, verá o semblante endurecido. Se aproxima com ternura, verá um olhar mais suave. Não há truque, não há segredo escondido, apenas reflexo. Isso pode parecer duro, mas também é profundamente libertador. Porque se a realidade não julga, não há um universo contra você, apenas um universo refletindo você. O que dói não é um castigo, mas uma mensagem clara de que há algo dentro pedindo transformação. O que se repete não é perseguição, mas um reflexo que insiste até ser compreendido. E quando este entendimento amadurece, surge uma nova postura diante da vida. Em vez de culpar o espelho, você começa a se perguntar: o que em mim está sendo refletido agora? Essa pergunta não vem com peso, nem com acusação, mas com clareza e compaixão, porque o espelho cósmico, ao devolver fielmente sua imagem interna, torna-se mais do que um reflexo, torna-se um guia silencioso, apontando para o caminho da mudança verdadeira. Muitas vezes, acreditamos que a vida se transformará quando o reflexo mudar, mas esquecemos que o espelho só se move quando a fonte se altera. O segredo não está em forçar acontecimentos externos, mas em realinhar a vibração interna, que em silêncio comanda tudo o que vemos. É nesse ponto que ciência e espiritualidade se encontram, revelando que o poder não está fora, mas no estado interno que você sustenta. A neurociência mostra que quando intenção e emoção se unem de forma coerente, novos circuitos neurais são criados. Isso significa que cada pensamento impregnado de sentimento se grava no corpo como um novo padrão, uma nova possibilidade. Bruce Lipton descreve esse processo ao afirmar que nossas percepções moldam diretamente nossa biologia, reprogramando até mesmo a forma como os genes se expressam. A transformação não é mágica, mas um resultado natural da alteração do campo interno. Neville Goddard trouxe uma chave preciosa para esse mistério: a imaginação criativa. Para ele, não basta desejar, é preciso experimentar em si mesmo a sensação de já viver aquilo que se busca. Não se trata de ilusão, mas de sintonizar-se com a vibração correspondente. Quando você consegue sentir no corpo a emoção do estado desejado, a gratidão pela abundância já recebida, a ternura do amor já presente, a paz de uma vida já transformada, o espelho cósmico responde com precisão. A imagem do escultor ajuda a compreender. Ele não bate na sombra da pedra para moldá-la, mas trabalha diretamente na matéria, com paciência e visão. Assim também é a vida. Não se trata de empurrar o reflexo, mas de esculpir a base interna. Cada pensamento nutrido de emoção é um golpe de cinzel, retirando o excesso que já não serve e revelando a forma oculta de uma nova realidade. Nesse processo, a pressa perde a importância, porque não é a velocidade que define o resultado, mas a consistência do estado interno. Quanto mais coerente for a fusão entre o que você pensa e o que você sente, mais estável será a nova imagem refletida.
O espelho cósmico não resiste, ele apenas devolve. E quando o interior encontra harmonia, o reflexo inevitavelmente se ajusta, como um lago tranquilo, que devolve a imagem exata da luz que o toca. Há uma verdade sutil que muitas vezes passa despercebida. Não é a pressa em manifestar que transforma o reflexo, mas a serenidade de manter-se em um estado interno estável. Quando a mente corre, implora e exige, a vibração se torna ansiosa e fragmentada. O espelho cósmico devolve exatamente essa inquietação. Mas quando o coração encontra silêncio, quando a respiração se aprofunda e a presença se firma, a energia se organiza de um modo diferente e o reflexo começa a mudar. O silêncio não é vazio, é campo fértil. É nele que o subconsciente, livre do ruído constante dos pensamentos, encontra espaço para receber novas programações. Quando você para de lutar contra o reflexo e repousa no silêncio, a mente deixa de enviar sinais contraditórios e o corpo entra em coerência. O coração desacelera, a respiração se harmoniza, a química interna se reequilibra. Nesse estado, a vibração não é forçada, ela simplesmente se sustenta. Bruce Lipton nos lembra que a biologia responde diretamente à percepção. Greg Braden acrescenta que nossas emoções organizam a matéria ao redor. Quando essas percepções e emoções são nutridas em um terreno de silêncio, tornam-se sementes capazes de germinar com mais força. Não é o esforço do grito que convence o espelho, mas a constância do olhar sereno que, dia após dia, sustenta a mesma vibração. Há histórias de pessoas que viveram transformações radicais não quando decidiram correr mais rápido atrás da vida, mas quando simplesmente pararam de reagir a cada reflexo. Elas descobriram que o verdadeiro poder não está em forçar a mudança, mas sim em permanecer no estado interno que desejavam ver refletido. E pouco a pouco, o espelho cósmico, fiel como sempre, começou a devolver exatamente aquilo. Esse é o poder simbólico do silêncio. Ele não é passividade, mas força concentrada. Não é resignação, mas confiança profunda de que a vida responde à vibração sustentada com paciência. É nesse espaço silencioso que a transformação deixa de ser tentativa e passa a ser inevitável, porque o espelho não pode resistir a uma nova imagem estável. Ele apenas devolve. E diante do silêncio coerente, o reflexo finalmente se rende à mudança. Chegamos ao ponto em que tudo se entrelaça. A ciência de Bruce Lipton, a sabedoria espiritual de Neville Goddard e a visão unificada de Greg Braden. Cada um em sua linguagem apontam para a mesma verdade essencial. Mudar a percepção é mudar a biologia, e mudar a biologia é mudar o reflexo que a vida lhe devolve. Nada do que acontece fora de você é definitivo ou imutável. O que parece sólido e inevitável é, na verdade, um reflexo moldado por vibrações internas que podem ser transformadas. É na experiência interior que a alteração começa. A transformação para de ser uma simples tentativa para se tornar uma realidade palpável. Bruce Lipton mostrou que nossas crenças, armazenadas no subconsciente, têm o poder de ligar ou desligar genes, criando respostas biológicas que moldam nossa experiência. Isso significa que quando você altera sua percepção, não apenas seu olhar sobre a vida se transforma, mas seu próprio corpo responde com novas expressões de saúde, vitalidade e equilíbrio. É a prova científica de que a realidade externa é maleável e de que a chave dessa mudança está dentro de você. Greg Braden complementa essa visão, ao revelar que vivemos em um campo unificado de energia, no qual cada emoção atua como uma onda que organiza a matéria ao redor. Isso significa que a tristeza, o medo e a ansiedade emitem sinais que o universo responde refletindo circunstâncias equivalentes.
Da mesma forma, estados de gratidão, confiança e serenidade emitem ondas que reorganizam a realidade de forma coerente e abundante. O campo não julga, ele apenas responde, assim como o espelho apenas devolve. A metáfora final do espelho cósmico é a mais clara de todas. Ele não é inimigo, não é obstáculo, não é juiz. Ele é aliado silencioso, devolvendo com precisão aquilo que você ainda precisa compreender e ajustar. Quando o reflexo mostra dor, ele está dizendo, olhe para dentro. Quando o reflexo mostra repetição, ele está dizendo, algo em você ainda pede libertação. Quando o reflexo mostra paz, ele está dizendo, você encontrou o alinhamento que sempre buscou. A vida é, portanto, um reencontro constante com esse espelho, não para se perder na imagem refletida, mas para compreender a fonte que a projeta. E no instante em que você sorri para si mesmo, não por força, mas por reconhecimento profundo de que já é inteiro, o reflexo não pode resistir. Ele sorrirá de volta. Que essa compreensão se torne prática diária. Não a luta contra o reflexo, mas a serenidade de ajustar o que vibra dentro de você. Porque o espelho cósmico, mestre silencioso, continuará a devolver, sem falhas, aquilo que você sustenta em seu interior. E quando a sua vibração for de amor, confiança e gratidão, a vida se tornará inevitavelmente um reflexo luminoso dessas mesmas frequências.